Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião e fazer uma breve análise com spoilers dos primeiros 8 episódios da primeira parte da terceira temporada de Jujutsu Kaisen, que na minha humilde opinião estão incríveis. A animação está magnífica, as cenas de ação estão épicas e fantásticas e a história está maravilhosa, cheia de camadas. Está mesmo muito bom, pelo menos na minha opinião. E eu vou começar a minha análise por falar da abertura, que eu gostei muito. A música é muito boa e combina perfeitamente com esta abertura, que se destaca pelas diversas cenas que fazem referências a pinturas famosas. E isso é bem interessante, porque estas cenas têm o mesmo, vamos dizer, sentido ou significado que aquelas pinturas. E eles decidiram fazer referência a essas pinturas famosas e ficou muito interessante. Além das cenas que tem do anime, tem essas cenas do anime que fazem referências a situações e a essas pinturas que têm o mesmo significado que essas cenas do anime. E isso é bem interessante. Eu gostei bastante desta abertura. Ficou bem interessante, na minha opinião, pelo menos. Malta, eu não me vou aprofundar muito no vídeo sobre essas referências que tem na abertura, porque são muitas, e isso daria só um vídeo falando sobre isso, mas eu vou deixar no Insta do canal. Por isso, se vocês querem saber sobre essas referências, vocês podem ir ao Insta do canal, aproveitem para o subscrever também. Mas agora falando do primeiro episódio, que começa logo com referências e cenas visuais que simbolizam a culpa e a dor que o Yuji Itadori sente por causa das ações que o Sukuna fez na última temporada. São as consequências do que ele fez na última temporada. E agora o Yuji sente-se culpado por tudo isso, e nós vemos isso, ele a levar o sangue nas mãos, e são referências, são mensagens visuais da culpa e da solidão que ele sente por causa do que o Sukuna fez na última temporada. E isso é muito insano, porque eles não precisam dizer, falar que ele sente-se culpado. A imagem, a animação demonstra isso. E eu adorei essa cena inicial, porque demonstra as emoções do protagonista sem falar. Estão-me a entender? Visualmente. E isso é muito bom. Além dele ter que lidar com o seu trauma, ele também tem que se manter vivo, porque ele está com uma ordem de execução. E aí é onde entra aquela cena incrível do Yuta a lutar contra o Yuji, que deixa um gancho no início do episódio para o final do episódio. E isso é incrível, porque tu sabes que eles vão lutar, deixa-te animado para ver quando é que isso vai acontecer. Mas antes disso acontecer, tem esse gancho, e depois temos a construção da cena até chegar a esse momento. E isso é bem interessante. E isso é um recurso que as produções costumam usar, que é para prender o espectador. Tu vês um pouco do final, que te deixa animado, para depois tu entenderes todo o contexto até chegar a essa cena. E eu achei genial eles usarem isso neste episódio. Ficou muito bem feito, pelo menos na minha opinião. Outra coisa que eu também gostei foi que na história tem várias subtramas que começam por ser apresentadas neste primeiro episódio e depois são desenvolvidas ao longo dos outros episódios. Isso é bem interessante. Uma que fica bem interessante e é apresentada logo neste primeiro episódio é a trama do clã Zenin, que nós depois vemos nos episódios seguintes a serem concluídas. E como é óbvio, outra coisa que se destaca muito nestes primeiros episódios são as lutas, que são simplesmente incríveis. O primeiro episódio termina com a suposta morte do Itadori, e depois o segundo revela que o Kenjaku é a mãe do Itadori, mas isso ainda vai ser explicado mais para a frente nos episódios. E como é óbvio, isso é um detalhe um pouco bizarro, mas pelo menos não dá para dizer que o Kenjaku não deu tudo de si pelo seu plano, porque ele deu mesmo tudo de si pelo seu plano. Tudo. Não é, malta? E quando eu digo tudo, vocês entendem o que eu quero dizer, não é?
Mas agora passando à frente, depois disso o episódio também revela que o Itadori não está morto, como era óbvio, porque o Yuta só fez aquilo para meio que salvar a vida dele, porque o Satoru Gojo tinha pedido ao Yuta meio que para ficar de olho no grupo principal e ajudá-los caso acontecesse alguma coisa com ele, porque ele suspeitava que poderia acontecer alguma coisa com ele na luta que aconteceu na segunda temporada. Por isso ele já deixou o Yuta de olho no grupo principal para os ajudar, caso acontecesse alguma coisa com ele. E é isso que o Yuta faz aqui. Ele finge a morte do Itadori para o salvar. Depois disso, o episódio termina com o grupo principal a ir falar com o Mestre Tenget, que leva aos eventos do terceiro episódio, aonde temos a explicação do arco do jogo do Abate, ou Migração à Extinção, que é, vamos dizer, uma espécie de jogo de sobrevivência organizado pelo Kenjaku. Basicamente, este terceiro episódio serve para explicar isso, as regras disso, e dar um contexto maior a toda a história e porque é que tudo isto está a acontecer. É um bocado complicado de entender no início, mas é importante para entender o mega plano complexo do Kenjaku e também para definir os próximos objetivos dos personagens principais daqui para a frente na história, para eles tentarem arranjar uma maneira de derrotar o Kenjaku e para libertarem o Satoru Gojo. Além disso, no final do terceiro episódio nós também vemos que o Itadori está preocupado com o plano do Sukuna para o Megumi. Inclusive, ele pede ao Yuta para o matar caso o Sukuna assuma o corpo dele novamente. Só que, com estes novos objetivos que o grupo principal tenha, isso complica esse pedido, porque o Yuta tem que ir para uma colónia sozinho para reunir informações, enquanto o Megumi fica com o Itadori, o que preocupa o Itadori. Só que não há outra opção. Mas o Itadori tem muita razão em ficar preocupado com esse plano que o Sukuna tem com o Megumi. Mas isso vai ser mais explorado e aprofundado mais para a frente nos episódios. Mas agora passando à frente e falando do episódio 4, que tem um monte de sequências de cenas de ação insanas e incríveis da Maki a dar cabo do clã Zenin, dos cretinos que estavam no comando do clã Zenin. Mas resumidamente, este episódio começa com a Maki a chegar à sede do clã Zenin para ir buscar ao cofre as armas do clã Zenin, com a autorização do novo líder do clã Zenin, o Megumi, como nós já tínhamos visto anteriormente, ele tornou-se o novo líder do clã Zenin. Só que aqui ela meio que encontra dentro do cofre o seu pai e a sua irmã. E o cretino do pai dela queria matar ela e a sua irmã, que demonstra que o clã Zenin não prestava para nada e que a Maki fez muito bem em acabar com todos aqueles otários. Porque basicamente o pai da própria Maki atirou a Maki e a sua irmã para acho que era o cofre, cheio de maldições para elas morrerem, mas a irmã da Maki usou as suas últimas forças para conectar-se com a Maki, para poder salvar a irmã, meio que sacrificou-se, para a Maki depois poder acabar com tudo, como ela disse. E nisso, a Maki consegue basicamente acabar com o seu pai, depois acabar com aquele, vamos dizer, os capangas do clã Zenin, e depois disso tudo, ela ainda tem que derrotar os líderes do clã Zenin, os mais fortes, que também não valiam para nada. Eram todos uns cretinos. Depois de uma sequência de cenas incríveis, com ela, vamos dizer, dar um fim a todos eles, ela ainda teve que enfrentar o Naoa, que era o maior cretino deles todos, e depois de amassar a cara dele no chão, que foi bem feito, muito bem feito, que ele mereceu muito, só no pouco tempo que ele apareceu, ele demonstrou logo que merecia o que a Maki fez com ele. E basicamente a evolução da Maki teve um preço alto, que foi a morte da sua irmã, o sacrifício dela
fez com que a Maki no final conseguisse acabar com todos aqueles cretinos, não é? Basicamente, a personagem evoluiu à custa do sofrimento da morte da sua irmã. Isso basicamente aprofunda mais a personagem, cria mais camadas à personagem. E já que eu estou a falar em dor e perda, eu vou pegar este gancho para falar do início do 5º episódio, onde nós temos a história do Panda e do Yaga. Basicamente, o Yaga era um pai para o Panda. Nós tivemos toda esta construção da história deles neste início do episódio, que foi uma história muito triste. Este início do episódio foi muito triste por causa de toda, vamos dizer, a história que nós vimos do Panda e do seu pai, o Yaga, com no final o Yaga a morrer e o Panda meio que a chorar por causa da morte do seu pai, e ele não queria vingança pela morte, porque ele sabia que quem o matou era só um instrumento. Depois disso, no restante do episódio, nós temos o Itadori e o Megumi a tentar se infiltrar no Clube da Luta do Hakari, que é uma referência ao filme O Clube da Luta, que logo, nós vemos logo, a primeira regra é ninguém fala do Clube da Luta, como é no filme. Eles precisam da ajuda do Hakari, porque ele é muito forte, e eles tinham que arranjar uma maneira de o convencer, de chegar até ele para o conseguir convencer a ajudá-los. O que acaba por acontecer no episódio 6, depois de uma sequência de lutas insanas, com o Megumi e o Panda a enfrentar a Kiara, que é a parceira do Hakari. Depois temos a cena do Hakari meio que a bater no Itadori sem ele revidar, que era meio que para ele convencer o Hakari a ajudá-los. Basicamente foram duas cenas de ação muito boas. Basicamente temos a cena da Kiara, da luta do Megumi contra ela e do Panda, que é super complexa, por causa que eles não se podem aproximar dela, tem que, vamos dizer, ir numa sequência certa para conseguir chegar até ela. O Megumi demonstra aqui que é muito inteligente e consegue entender, vamos dizer, as técnicas dos outros feiticeiros rapidamente e criar um plano para os derrotar. E isso é muito interessante. São duas sequências de cenas incríveis, são duas lutas incríveis que terminam com o Itadori finalmente a conseguir convencer o Hakari com a ajuda da Kiara, que o Megumi tinha enfrentado anteriormente e tinha pedido a ajuda dela. E basicamente isso acendeu uma paixão dentro do Hakari, além de que ele também mais tarde vai querer a ajuda deles. E depois de tudo isso, o episódio termina com o Hajime, que é um dos feiticeiros que reencarnou para o jogo do abate, ou migração à extinção, a criar uma nova regra. Porque, basicamente, os jogadores, a cada 100 pontos que tiverem, se eles quiserem, podem criar uma nova regra. Precisam é de 100 pontos. E o maluco já tinha 200 pontos. Imagina o quanto o gajo não é forte, malta. O gajo é forte para caraças e só vive para lutar contra feiticeiros fortes. Por isso é que ele reencarnou e basicamente ele criou uma regra, meio que dá as informações dos outros jogadores, porque ele está atrás do Sukuna. Estão a entender? Ele está atrás do Sukuna porque o Kenjaku fez um acordo com ele, que era para o reencarnar, para ele conseguir lutar contra os feiticeiros mais fortes. E o Sukuna é considerado um dos feiticeiros mais fortes, se não o feiticeiro mais forte. Mas agora falando do episódio 7, que começa com o Kenjaku meio que a entrar no sonho das pessoas que estão dentro das barreiras, as pessoas normais que estão dentro das barreiras, a dar-lhes uma chance de eles saírem das barreiras, porque se eles estiverem dentro das barreiras vão ser considerados jogadores e vão poder ser eliminados, mesmo sendo não feiticeiros. E nesta cena nós vemos o Kenjaku a dar essa oportunidade de sair das barreiras à amiga do Itadori que apareceu no primeiro episódio de Jujutsu Kaisen. E no final, o mais interessante disso é que ele agradece por ela ter sido amiga do seu filho. Isso aí é bem interessante. Depois disso, nós temos o grupo vamos dizer, arranjar novos objetivos. E depois temos o Itadori e o Megumi finalmente a entrarem no jogo do abate, ou migração à extinção. Só que aqui eles acabam por ser separados. E nisso temos mais um monte de sequências de cenas de ação,
com o Itadori a enfrentar aquele casal com aquelas habilidades meio esquisitas. Um é um avião e o outro era um helicóptero. E temos o Itadori a encontrar aquele conhecido dele que meio que o ajuda a cumprir o seu objetivo, que era encontrar o Higuruma. Só que, ao mesmo tempo, em outro local, o Megumi também encontra outra jogadora que lhe diz onde está o Higuruma. Só que, no final do episódio, nós descobrimos que o conhecido Itadori e essa jogadora que o Megumi meio que coagiu-a a dizer onde é que estava o Higuruma, disseram dois locais totalmente diferentes. E fica com, vamos dizer, esse suspense. Qual deles estaria a dizer a verdade? E é assim que termina o 7º episódio. Já o episódio 8 começa por contar o passado do Higuruma. E resumidamente, o Higuruma era um advogado criminal muito inteligente que acreditava na lei. E ele meio que defendia as pessoas que eram acusadas injustamente. E inclusive o episódio mostra isso quando o Higuruma tenta defender um rapaz inocente de um crime que ele não tinha cometido. Mas por causa do sistema judicial do Japão que era corrupto, ele foi, vamos dizer, condenado mesmo sendo inocente. E foi durante esse julgamento que o Higuruma meio que ficou quebrado mentalmente e despertou as suas novas habilidades. E depois de tudo isso, o episódio termina com o Megumi a cair em uma armadilha e com o início do julgamento do Itadori. Além disso, também temos uma cena do Kenjaku a ir falar com umas pessoas misteriosas. E isso tem a ver com o plano complexo dele. Mas isso eles devem explicar melhor nos próximos episódios. Mas pelo que eu já pesquisei, isso vai ser bem interessante, malta. E o plano de Kenjaku ainda é mais complexo do que já foi apresentado. Não sei como, mas eles conseguiram deixar o plano ainda mais complexo. Mas basicamente, este episódio terminou com 3 ganchos incríveis para os próximos episódios. Além dos outros ganchos que os outros episódios já tinham deixado e que ainda vão apresentar nos próximos episódios, malta. Mas agora, para terminar, eu vou dar a minha opinião geral. Eu gostei bastante destes primeiros 8 episódios da primeira parte da terceira temporada de Jujutsu Kaisen. E espero que vocês também gostem deste vídeo. Porque se vocês gostarem, eu vou continuar a trazer vídeos desta terceira temporada. Malta, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like. É a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu, quando puder, eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado. Obrigado por tudo. O vídeo fica por aqui. Fui!